Olá, fãs da velocidade! Está no ar o Guaíba 300 por hora deste sábado, 16 de agosto, 3 horas da tarde. E a gente vai analisar as evoluções nas férias da Fórmula 1, as fofoquinhas que estão pintando, fazer um resumão da primeira metade da temporada e também uma grande resenha da temporada da Fórmula Indy, do título do tetracampeonato do Alex Palou, com o Jefferson Kerr, narrador oficial da Fórmula Indy, um baita especialista na modalidade. E a gente vai destrinchar porque que o domínio do Palou foi tão grande. Então, daqui a pouco a gente vem com mais atrações no 300 por hora e começar a conversa exatamente pelo Jefferson Kerr. Vamos falar esse bate-papo de Fórmula Indy. Então, bora lá, Jefferson. Como é que foi essa temporada de tetracampeonato do Alex Palou? Bernardo, ouvintes, tudo bem? Sempre um prazer conversar contigo. Tu que é um grande especialista, um grande conhecedor. Agradeço a gentileza das palavras, mas eu que aprendo muito contigo, além de ser uma super figura. Você é praticamente o Alex Palou da minha lista de amigos. Esse elogio foi bom, hein? Mas é incrível, né, cara? Porque não é uma coisa que a gente está habituado na Fórmula Indy ver uma dominação dessa, e os números mostram isso, né? O Palou, ele tem estabelecido novas marcas ano após ano. Em 2023, que foi o segundo título dele, ele venceu pela primeira vez, foi o primeiro campeão antecipado da Indy em 18 anos. Agora ele é o primeiro campeão antecipado da Indy com duas provas de antecedência, com esse sistema de pontuação desde sempre. E são quase 30 anos que esse sistema entrou em vigor. Então é muito incrível, né? Ganhou 8 de 15 corridas até aqui no ano, isso não acontecia desde 2007. Ele tem três títulos seguidos, que não acontecia desde 2011. Chegou no tetracampeonato, que não acontecia desde 2011 também. Ele ganhou do Dixon dentro da Ganassi, que também não acontecia desde 2011. Ele tem três títulos seguidos, quatro no total, em 5 anos de Chip Ganassi e em 6 anos de Fórmula Indy. Então, qualquer estatística que você fizer, você tem uns números assim de ficar apavorado. E ele é um cara de uma eficiência, são duas palavras, eu acho, eficiência e regularidade, porque ele e a Chip Ganassi são sempre eficientes. Mais ainda, incrivelmente, do que o Scott Dixon, que é um sinônimo disso. E então é impressionante, tá todo mundo assim se perguntando como é que ele faz as coisas que ele faz. É interessante porque a gente já sabia da eficiência completa que tinha a Ganassi, né? Sempre uma equipe que usou até o máximo cada recurso que ela tinha, e como ela sempre é uma das grandes, dificilmente ela não é uma protagonista de temporada. O Palou, para mim, a análise é assim, ó. Ele até não é o mais rápido em todas as corridas, mas ele e a equipe juntos não cometem quase nada de erro, e às vezes parece que os erros que acontecem perto dele não atingem ele. E essa temporada culminou de que muita gente fez bobagem em momentos diferentes, né? A gente viu a Penske num ano ridículo, eu vou ter que usar esse termo, foi ridículo o ano da Penske até Sim. aqui. A Andretti faz alguns anos que não encarrera assim uma consistência ao longo do ano inteiro. E a McLaren, eu acho que principalmente o Pato com muitos problemas de classificação, né? Em muitas corridas, largando mais atrás. E aí, associando isso ao talento e à eficiência do Palou, meio que deixaram mais fácil ainda para ele atropelar a temporada inteira. E isso é muito incrível, né? A gente se acostumou a ver isso com o Dixon muitas vezes, dessa eficiência e de eles parecem completamente imunes aos problemas, mesmo que eles aconteçam invariavelmente, mas é, é muito impressionante mesmo. A Penske esse ano teve um dos piores anos da história dela, se não em resultados, mas no contexto todo, aquele episódio do mês de maio, que culminou com a demissão da cúpula da equipe na Fórmula Indy. Ele foi, ele foi assim, absurdo, então um problema todo de credibilidade e outras coisas. Agora, ele não é o mais rápido sempre, eu concordo contigo nisso, só que ele está sempre entre os cinco melhores. Ele, em momento algum, tem números que provam isso, que são o seguinte: ele em Portland foi a corrida número 82 dele na Ganassi e o pódio número 41. Isso é exatamente 50%. Isso é bizarro.
Ele tem mais de 80% na carreira dele, contando esses anos de Chip Ganassi. Ele tem mais de 80%, 80 e pouquinhos, no top 10, ficando entre os 10 melhores. Então, a constância e a regularidade é muito incrível. E tem alguns episódios que eu me lembro, nem são dessa temporada, e casualmente os dois na mesma pista, corrida de Toronto. A corrida de Toronto em 2022, o Palou larga em 22º, foi quando explodiu aquele escândalo de negociação de contrato, que ele tinha contrato com a Ganassi, assinou com a McLaren, pensando também em transferência para a Fórmula 1. O A único Ganassi lugar que ele bateu o perde é no pé. banco, né? O único lugar que ele tá perdendo é no banco, quando a McLaren ganhar esse É, processo aí. exato. E então o Palou em Toronto 2022, com toda aquela celeuma, ele é uma corrida que larga em 22º e chega em sexto. E em Toronto 2024 é uma corrida que ele larga em 18º, a Ganassi toda vai muito mal na classificação e ele chega em quarto. E no mesmo lance, o Will Power bota o McLaughlin para fora e o Newgarden fura um pneu passando em cima do detrito. Então os três carros da Penske meio que se eliminam no mesmo lance. E o Palou ganha a posição de todos eles. Então essas coisas são sintomáticas. A precisão, a eficiência, o aproveitamento, para além do desempenho da Chip Ganassi como um todo e do Palou, de forma até surpreendente, maximizando isso muito mais do que o próprio Scott Dixon, que é uma referência para todo mundo. Isso É é muito quando, incrível. quando tem velocidade, está talvez a melhor equipe do momento, né? Não só por ser campeã, mas porque está executando melhor que as outras. E o cara tá sempre entre os seis melhores. Quando acontecer qualquer coisa, vai acontecer mais para os outros que para ele, né? E ele vai estar ali para lucrar. Então essa sorte dele é aquela, tá fazendo a própria sorte. Mas tem, claro, tem umas coisas que é quase sobrenatural. A gente vê, por exemplo, agora não lembro qual foi, acho que foi umas duas corridas, teve aquela corrida do New Garden, que o cara rodou na frente do New Garden e o New Garden explodiu no meio do carro do maluco, a corrida que ele ia ganhar com certeza. Tem bandeiras amarelas mágicas, assim, que faz a tática dele funcionar. Mas é ali, ele tá ali pra ganhar os resultados, né? E acaba ganhando corrida com isso. Teve uma coleção de momentos do ano passado, 4 ou 5 lances que acontece um problema na frente dele e ele escapa. Essa do New Garden que tu citaste aí foi esse ano em St. Louis, circuito Isso. oval. Ele O mesmo New Garden escapou do tá, acidente, né? o New Garden estava perseguindo o Palou para colocar uma volta no Palou. Ele já estava umas 5, 10 voltas tentando colocar essa volta de vantagem no Palou. E o que acontece? O retardatário, que era o Louis Foster, que é novato, roda, o Palou sai por um lado e escapa, o Newgarden sai pelo outro, bate no carro do cara e capota. Então, sim, tem uma coisa assim, e a Ganassi parece muito abençoada nisso, desde os tempos do Franchitti, pelo menos, que foi o grande campeão nesse carro número 10 antes do Palou, que os caras parecem que têm o corpo fechado, né? Mas claro que a gente não pode reduzir o trabalho dos caras a isso. Acontece, é um fator, mas é um trabalho, é um talento, é uma qualidade muito grande. Se a gente for pegar o retrospecto dessa temporada, as corridas que eles acertaram em cheio na estratégia, em que eles foram os melhores, desde a classificação, largando na pole e outras coisas, principalmente o circuito misto permanente, com aquele asfalto mais tapete, é um tipo de circuito que ele deita e rola. E aprendeu a andar nos ovais que ele tinha deficiência. Em Indianápolis ele sempre foi muito bem, e esse ano, para completar, ganhou. Aliás, mais uma, né? 15 anos que não tinha o mesmo vencedor nas 500 milhas e no campeonato, desde justamente o Dario Franchitti, em 2010, na mesma Ganassi, no mesmo carro número 10. E nos ovais curtos, que eles tinham uma deficiência de desempenho, o Palou venceu também esse ano já, ganhou a corrida, uma das corridas de Iowa. Então ele é um trabalho muito completo. É Eles uma são qualidade até, eficientes. tu citou aí de Anápolis, é uma qualidade que a gente tem que salientar dele, que ele é um cara que sabe aprender, né? Eu conversei com ele lá em Anápolis antes da corrida e ele citou que ele tinha aprendido muito naquela corrida de 2021 de não conseguir passar o Hélio Castro Neves, que o Hélio usou o tráfego, o Hélio acertou a hora de atacar, e aí ele foi lá e executou aquilo na corrida e depois ele fez questão de referenciar depois da prova que ele tinha usado aquilo que ele tinha aprendido. Então, um cara que está aberto a não só ter as ideias dele ali de correr, mas ver o que está acontecendo na volta e aplicando isso para ganhar também, né? Ele parece um cara muito consciente, muito pé no chão nisso, muito humilde, que isso é uma grande virtude dele, e é legal porque acho que isso remonta à história dele no automobilismo. Estava vendo alguns materiais e
O pai dele sempre foi muito sincero na declaração do Palou, que assim, talvez não tenha a próxima corrida, porque a gente não tem dinheiro para fazer a próxima corrida. E então, foi uma coisa que a gente sempre discutiu com o passar do tempo, né? Você vê, o Paulão na base não tem grandes resultados, mas também por falta de dinheiro. Ele era aquele cara que, na metáfora, vende o almoço e paga a janta. Então ele tem muita consciência disso e ele usou isso, esse aprendizado, essa vivência em favor dele, para que ele pudesse aprender, pudesse aproveitar cada oportunidade. Ele teve uma segunda chance quando ele acabou cometendo aquele equívoco de tentar sair da Chip Ganassi. A Ganassi abraçou ele de volta, sabendo da qualidade dele. Aliás, quando a Ganassi contratou o Palou, muita gente, eu inclusive, ficou, pô, mas esse cara tem tão alto nível assim para correr de uma Chip Ganassi, pô, ele provou que tem e sobra, né? Então é uma coisa fenomenal, assim, a gente está diante de um gigante assim na Fórmula Indy e no automobilismo. Para puxar o outro lado que eu cheguei a citar, mas o que compõe muito desse ano de completa dominação tem também das falhas alheias, né? A McLaren até se ajeitou, acho que do meio da temporada em diante, mas ainda com dificuldade para treino de classificação. E nem sempre com o mesmo piloto protagonista, acho que o Pato e o Lundgaard se alternaram em alguns momentos, mesmo que no geral o Pato tenha sido sempre um pouco superior. Mas o Pato com mais problemas de classificação. Então, o que a gente pode falar primeiro da McLaren nesse primeiro ano aí de comando oficial do Tony Kanaan, né? Do nosso representante como chefão na Indy. Eu acho que teve uma crescente de desempenho e talvez um dos fatores foi justamente ter um segundo piloto competitivo, né? Porque a McLaren sempre tinha o Pato como protagonista e aí quando tinha dois carros, tinha um segundo piloto que era o Rosenqvist que não andava tão bem, muito rápido em classificação, mas em corrida inconsistente. Ele até melhorou isso um pouco. A partir do momento que passou a ter três carros, teve pilotos aí como o Rossi, por exemplo, que constante ali entre os 10 primeiros, mas sem grandes brilhos. E agora eles têm um piloto que, inclusive, incomoda, tira o pato da zona de conforto, que é o Lungard. Mas o grande X da questão é a falta de consistência. Você vê que a McLaren tem bons desempenhos, tem bons rendimentos, mas tem uma pista lá que eles não andam bem e os pilotos chegam aí do 10º lugar para trás. E isso com a Chip Ganassi parece que não acontece nunca, né? Eu citei essa estatística aqui de 80% de presença entre os 10 melhores do Palou, então um dia ruim, sempre foi assim com o Dixon e tem sido assim mais ainda com o Palou, um dia ruim da Ganassi é chegar em quinto. E aí você vai E somando quando os larga pontos, atrás, ainda eles mais uma vêm, pista. né? Quando larga atrás, eles escalam o pelotão. E às vezes tu viu o Pato ficar ali, 12º, 11º, quando largou lá no fundão. Que foi, via de regra, que foi o que eu citei nessas provas de Toronto. Curiosamente, em Toronto, esse ano aconteceu o contrário. O Pato acertou em cheio a estratégia e ganhou a corrida, que ele sempre ia mal, e o Paulo e o Dixon foram lá para trás. Mas foi uma exceção, porque via de regra é isso. E citando Toronto nos anos anteriores, corrida aí com o Dixon largando em 16º e chegando em terceiro, o Paulo largando em 18º e chegando em quarto. Então, a Chip Ganassi é um fator muito grande. A equipe da história da Indy é a Penske, uma equipe do século sem dúvida a Chip Ganassi é incrível. Eu pensei que eu não veria isso. Alguém igualar o número de títulos da Penske, que aconteceu. Que também é um aproveitamento incrível, Bernardo, porque essa é a temporada número 36 da Chip Ganassi como equipe. Começou em 1990, em 89 o Ganassi era sócio da Patrick, naquele ano que o Emerson brilhou e venceu o primeiro campeonato e a primeira Indianápolis para o Brasil. Mas como Chip Ganassi, esse é o campeonato número 36 e o título número 17. Isso é quase 50%. Isso é brutal. Num E grid que eles você ganharam o tem. campeonato com o E, Jimmy Vasser. Só deles terem ganho o campeonato com o Jimmy Vasser já é muito crédito para eles. e você Agora eu fui enfrentou aí corneteiro. você enfrentou aí Nilman Haas com Michael Andretti em grandes dias, a Green, antecessora da atual equipe Andretti em grandes dias, Penske que dispensa comentários. Hoje tem uma McLaren que está aí para ganhar, já ganhou construtores desde da reformulação na Fórmula 1, está com tudo para ganhar construtores e pilotos, e na Indy não ganhou nem Indianápolis nem o campeonato. Então olha o tamanho, a grandeza, a estrutura dos adversários. E tá lá a Ganassi ganhando e tá lá o Palou dando um show. Então, para a gente falar agora do show de horrores, eu vou ter que dizer isso, mas que é a Penske desse ano? E eu vou acrescentar. Eu acho que tem a ver, não é só isso, mas tem a ver
todo o desmonte que foi feito para aplacar politicamente a categoria em Indianápolis tem a ver também, tem reflexos na performance de corrida, né? São coisas que desorganizam um time. E aí tem que refazer toda a coluna vertebral de administração, eu imagino. Com toda certeza, né? Porque o trio que foi demitido, aquela cúpula da Penske, eram os três membros mais importantes da operação da Fórmula Indy. Inclui o presidente, o Tim Cindric, que estava lá 25 anos, desde que o Gil e o Hélio chegaram na equipe, que foi uma grande reformulação feita numa época que a Penske não estava ganhando e não estava andando nada. E os três que foram demitidos eram os estrategistas também dos pilotos. Então, acho que todo o clima ficou muito pesado. Uma coisa, talvez até política também, porque a figura do Roger Penske, ele é o dono da equipe de todo o negócio, da IndyCar, que é a categoria Fórmula Indy, e do Autódromo de Indianápolis, onde acontecem as 500 milhas. E assim como a Ganassi parece blindada, os pilotos parecem que têm o corpo fechado, com a Penske foi o contrário, né? Parecia que, tipo assim, a escada evitaria de passar por baixo da Penske para não ter azar. O Gato Preto, se avista alguém da Penske, atravessa a rua para não educar. Esse do New Garden e do Palou em St. Louis, que um sai por um lado e escapa, e o outro sai pelo outro lado e capota, é emblemático. Então, em Iowa, a corrida que o Palou venceu, o New Garden duas vezes, Dá- estava na frente de Ô, quase Jefferson, todo mundo. já deu Oi, deu uma cortada agora. Tu parou no duas vezes. Começa no duas vezes a tua explicação. duas vezes. O New Garden duas vezes. Ah, em Iowa, a corrida que o Palou venceu pela primeira vez num oval curto, o New Garden duas vezes estava uma volta na frente de quase todo mundo, e é uma pista que é curtinha, quando você faz o pit stop, você perde duas voltas. Pois duas vezes o New Garden fez o pit stop e deu uma bandeira amarela, e ele, de líder com uma volta de vantagem, vira retardo com uma volta atrás. Então, cara, parece que os deuses do automobilismo têm uma participação incrível assim também para puxar a Penske para baixo, né? Para eles não terem nem vencido corridas até esse GP de Portland, né? A mais recente etapa com o Will Power. E pode piorar, porque eu acho surreal que eles considerem não manter o Will Power, que é o melhor piloto da equipe já há alguns anos, o mais constante, o mais regular, o único que foi campeão em cima da Ganassi nessa era recente de dominação. Acho incrível considerarem não manter o Will Power, talvez por causa da idade, porque talvez tenha um acordo até comercial aí para promover o David Malucas, mas por incrível que pareça, ainda pode piorar. Não, o Karma tá brabo também do Push to Pass do ano passado, né? Acho que tem a ver também o Karma. Aquilo ficou muito pior, eu acho, do que a questão do atenuador de impacto Sim. das 500 milhas desse ano. O grande desgaste foi ali. E aí aquilo virou um bode expiatório e, diante da circunstância, o Roger Penske praticamente se obriga a demitir a cúpula da equipe como uma resposta de que preza pela integridade, que preza pela honradez, mas sim. Mas é muito incrível porque já faz muito tempo que a Penske tem grandes carros, conquista grandes vitórias, mas nem sempre transforma isso em título. A Ganassi, já há alguns anos, mais de década, eu diria, ela tem se provado uma equipe muito mais eficiente para ganhar campeonato, para levantar a taça do final do ano, do que a própria Penske, mesmo quando não tem a mesma performance. Pois é. E eu acho um absurdo o Will Power tá com o Pires na mão para renovar e inclusive dando entrevistas, meio que esfregando na cara, tipo, sou o cara da equipe nesse ano, o que vocês estão pensando? E nenhuma sensação de que ele esteja deteriorando como piloto, nem nada disso. Uma categoria que historicamente permitiu que muitos caras fossem veteranos com grandes resultados. E aí a Penske tem alguma dúvida de se deve ficar com o Will Power. Eu acho que coloca um quarto carro, então, para o Malucas. Não, sabe, eu não consigo entender a dúvida que possa ser o Will Power não continuar. E por mais que houve um certo frenesi com o Scott McLaughlin, e já até brincava que eu sempre meio que cornetei o McLaughlin, peguei no pé. Ele é rápido, mas em termos de consistência, o Power, tu soma, faz uma média e ele ainda é o piloto superior ali, por exemplo. Exatamente, eu também acho que a Penske, ela que alugue o charter da Foyt, que faça uma Foyt Penske, como teve a Hogan Penske para o Emerson Fittipaldi. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa que é coerente com a história da Penske, porque, for pegar alguns exemplos,
O Al Unser, o pai, ele foi demitido da Penske como campeão. É uma história bem gozada, porque o Al Unser e o Rick Mears eram os pilotos em 84. A Penske tinha contratado o Danny Sullivan para correr junto do Al Unser, que já tinha 45 anos de idade. E o Mears, no fim de 84, sofre um acidente e ele praticamente não pilota em 85. Ele pilota só nos ovais, porque o pé esquerdo, que é o pé que usa para o freio, ficou muito comprometido nesse acidente. Sim. Então, e aí o que que a Penske faz? Traz o Al Unser, que estava sem emprego, para correr no lugar do Rick Mears, como piloto regular durante o ano, e ele é campeão, por um ponto em cima do filho, ainda por cima, o Al Unser Jr. E aí, em 86, mesmo o Al Unser campeão, a Penske aposenta o Al Unser de novo, traz o Mears de volta, mantém o Danny Sullivan, e depois eles ainda tiveram que desaposentar o Al Unser pai de novo. Em 87, o piloto deles, o terceiro piloto das 500 milhas, que era o Daniel Ongais, bate, traz o Al Unser de volta, pega aquele carro que estava exposto no saguão do hotel, e o Al Unser vai lá e ganha as 500 milhas, vira tetracampeão, que só o AJ Foyt tinha conseguido. Depois eles tiraram de circulação também o Montoya, mas aí tudo bem, eles tinham o New Garden estourando, que era o cara quente para contratar. Então, ok, eles tinham um cara que eles viam que era muito bem. Eles aposentaram o Hélio depois de uma bela temporada, que ele foi o terceiro em 2017. Aposentaram, entre aspas, porque o Montoya e o Hélio foram para o programa de Sport Car no IMSA, que eles estavam começando. Mas, enfim, tiraram eles da Indy. O próprio Simon Pagenaud já não estava num desempenho tão bom, mas também foi um campeão sacado. Então, eu penso que ao longo da história fez isso algumas vezes, mas eu Mas acho é que que eu vejo o nesse Power momento, acima. Eu vejo o Power ganhando corrida com frequência, vejo o Power fazendo pole position, vejo o Power largando na frente. Não é uma temporada de altos e baixos para a média que foi a Penske, por exemplo. Se tu pegar o ano passado, ele estava super bem também, né? ano passado, ele foi o cara que disputou o título até a última corrida com o Palou, ganhou Pois três é. provas. Esse ano ele é o único que conseguiu ganhar uma prova, é o que está andando, é o que melhor está andando da Penske, assim, com sobras. Então, e ainda mais diante de um momento de reformulação, eu acho que seria uma besteira gigantesca tirar o Will Power, mas vejamos o que acontece. Pois é. Bom, ainda tem um pouquinho de temporada aí, tem corridas para vir. Agora todo mundo corre com, digamos assim, franco atirador, porque ninguém tem mais o campeonato a decidir. E o que que a gente espera aí para esse final de ano, Jefferson? Eu acho que vão ser provas bem movimentadas. São duas corridas em ovais, em pistas que nós tivemos grandes provas ano passado, com muita ultrapassagem, que a Indy tem um bom pacote aerodinâmico para que os carros andem de forma segura e consigam disputar posição na pista, disputas lado a lado, Milwaukee e Nashville. E eu acho que vão ser provas muito movimentadas justamente por isso, porque todo mundo vai correr pensando em vencer. O cara não vai correr pensando em, eu vou ficar na pista, não vou arriscar nessa bandeira amarela de fazer um pit stop e mudar a minha estratégia porque tá bom aqui eu chegar entre os cinco primeiros. Então, eu acho que esse vai ser um efeito positivo até dessa definição antecipada de a gente ter todo mundo sendo bastante agressivo em pista e em estratégia para tentar vencer. E muita gente que está devendo esse ano, né, Bernardo, que não conseguiu o que queria conseguir, jogando para tentar terminar o ano sem estar zerado, né? O McLaughlin e o Newgarden, pilotos da Penske, não venceram. O Lungar não conseguiu vencer ainda nesse primeiro ano dele de McLaren. O Colton Herta não tem nenhuma vitória, que é um cara que está muito abaixo também esse ano. Então Com acho que o vai ter muita Kirkwood gente arriscando e mostrando, partindo para cima. o Kyle Kirkwood, ao contrário disso, mostrando na Andretti ali, meio que liderando a Andretti, né? Melhor piloto da equipe no ano, mas também muito inconstante, né? Ele ganha a corrida de St. Louis e parece que ele era o cara para tentar desafiar o Palou e ele tem uma sequência muito ruim no mês de julho, que teve corrida em todos os quatro fins de semana. Em três corridas ele chegou de 16º lugar para trás, então, mas também é um cara para ser observado aí. Largou na pole em Nashville no ano passado. Acho que muita gente vai vir babando na gravata aí para essas últimas duas corridas. Tá certo. Valeu, Jefferson. Um abração. Valeu, Bernardo. Sempre um prazer. Grande abraço para ti, para os ouvintes do programa. Vamos nessa. Então tá, galera, passamos a limpo a temporada da Indy. Ainda tem duas provas para acontecer, mas não vale mais campeonato. E no segundo bloco a gente vai falar muito de Fórmula 1. Então segurem aí que a gente Saímos do vem pit stop, acelerando a 300 voltamos por com hora, 300 300 por por hora. hora. Agora sim para falar muito de Fórmula 1. Tá nas férias, mas tem fofocas,
motores sendo preparados, pilotos querendo vagas. E vamos fazer também uma análise da primeira metade da temporada, que é um pouco mais que metade, mas a gente pode pegar assim, fazer um melhores e piores, quem sabe. Tô aqui com o Flávio Bandeira e com o Eduardo Amaral, exatamente para a gente ter essa conversa e analisar com vários pontos de vista. Então já vou lançar. Quem é a maior decepção da primeira metade da temporada da Fórmula 1 2025? Eduardo Amaral. Lando Norris e Lewis Hamilton. Eu apertei uma só, aí tu me deu duas, mas agora justifica, então. Para mim, são Nem empatados. te complicar a Lando minha vida, Norris, justifica. Lando Norris pelo carro que tem, ah, e pelo pouco que entregou, né? Ele praticamente está entregando o campeonato para o seu companheiro de equipe, então ele acaba se tornando uma decepção por ter um carro competitivo, por ser, em tese, o melhor piloto da equipe e porque está entregando muito pouco em relação ao que tem e ao que deveria entregar, até pela marra que já bancou, curiosamente para cima do próprio Hamilton, a respeito da sua capacidade e do fato de que o Hamilton ganhou os títulos quando tinha o melhor carro e isso seria fácil. Qualquer um conseguiria e ele não está conseguindo. Então é uma decepção como piloto, principalmente pela postura dentro da pista, uma postura covarde, uma postura de um não campeão. E o Hamilton, porque não conseguiu até o momento entregar, mesmo com as limitações e com os problemas da Ferrari, aquilo que a gente espera do Hamilton, né? Aquilo que a gente tem como a capacidade do Hamilton. Então ele é uma decepção no ponto de que se esperava que o Hamilton conseguisse tirar dessa Ferrari o melhor que ela pudesse entregar, e ele não está conseguindo. Quem está conseguindo fazer isso e tirar o melhor da Ferrari, mesmo com o carro, mesmo com as limitações, é o companheiro dele, o Charles Leclerc, que é um piloto pior que o Hamilton, comprovadamente pelo histórico. Estou dizendo que o Leclerc é um mau piloto, só que está abaixo do, do Hamilton, obviamente. Então, acho que o Hamilton é uma decepção perto do que se esperava, da expectativa que se criava de um heptacampeão mundial e uma grande equipe e que pudesse, mesmo com os problemas, apresentar um resultado de pista melhor, salve, tudo bem, ter a única vitória, oficial ou não, mas uma vitória na Ferrari, que é a Sprint Race. Mas ainda assim, muito abaixo do que se espera de um piloto com a capacidade e o potencial de um Lewis Hamilton. Flávio, quer comentar alguma coisa das escolhas do Amaral? Eu concordo, primeiramente, né, boa tarde aos amigos, né? Mas assim, eu concordo com o Amaral, principalmente na questão do Lando, né? De novo, pela segunda temporada, se não com o melhor carro, enfim, né, com o carro que domina a temporada, ele não confirma, muito pelo contrário, ele sucumbe perto do companheiro de equipe que a gente já falou aqui várias e várias vezes, não passa nem perto de ser um piloto fora de série, muito pelo contrário, até tem se mostrado um piloto consistente no sentido de, né, de confirmar os pontos, fazer o resultado que precisa, mas que a gente sabe que ao final da temporada, se porventura ele for campeão, e a gente está falando de Oscar Piastri, ele não vai ser um campeão assim que a gente daqui a 10, 15 anos a gente vai lembrar como se fosse assim um grande campeão da história da categoria. Não, muito pelo contrário. E o mesmo seria ou será com o Lando se daqui a pouquinho para segunda perda do campeonato ele inverter esse panorama. Então eu concordo com o Amaral, sim, que o Lando é, assim, acho que talvez a grande decepção dessa primeira metade do ano. O Hamilton também decepciona um pouquinho, acho que não tanto assim ao extremo como o Amaral disse, mas sim decepciona pela expectativa que foi criada, com tudo, né, aquilo que se esperava. Então logo aconteceu o anúncio ainda no ano passado, e logo após também dele vencer aquela sprint em Xangai, que ficou aquela falsa sensação do agora vai, mas o agora vai ainda não foi. Então a gente sempre espera de quem tem, né, 7 títulos mundiais, e quem eu sempre vou dizer, quem conhece não desaprende, mas o momento de fato dele não é bom e sim decepciona na Ferrari, né? E tem mais algum voto para maior decepção ou vai ficar nesses dois aí? Mais algum voto que eu poderia, acho que mencionar?
Eu não vou dizer decepção, porque eu sei que o carro também não entrega, eu não vou ser completamente injusto, mas eu acho que o Alonso já tirou mais da Aston Martin, sabe? Mas por mais que a gente saiba que o Como carro. ousas? Como Não, por ousas? mais. A gente sabe assim, ó, com toda a corneta do mundo, com toda a restrição que a gente tem ao Dom Fernando das Astúrias, né, eu acho que assim, ó, aquele início ali, em que pese ter tido trocentos azares, em que, enfim, aconteceu ali de tudo com ele, e aí a ponto do Stroll, por boa parte dali daquele primeiro terço ali do campeonato, ter conseguido, né, vários pontos e tal, o Alonso demorou para fazer o primeiro ponto. Eu acho que, sei lá, eu sempre vou ter a sensação de que ele pode dar mais. Da mesma, aí aquela história do, né, dois pesos, duas medidas, se tratando de caras que são fora de série. Hoje, na Fórmula 1 atual, no grid atual, para mim, só tem três, que é Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso. Da mesma forma que a mão às vezes pesa para cima do Hamilton, também tem que pesar para cima do Alonso, porque o Alonso é um cara que a gente sabe que sentou num carro que tem condições, ele possivelmente vai estar ali vencendo corrida. Não é o caso da Aston Martin, mas ainda assim a gente sabe que tem um piloto ali naquele cockpit. E ele, né, eu fiquei muito com a sensação de que ele poderia entregar mais. De novo, a gente sabe que o carro não dá condições, mas, né? Já dizia o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. Eu não tenho muito o que defender o Lando Norris. O que dá para dizer a favor dele é que deu uma melhoradinha recente, mas ele continua sendo o maior fracassado de primeira volta que eu vejo na Fórmula 1 em muitas décadas, como pipoca em primeiras curvas e primeiras voltas, e com isso ele complica muito os resultados dele. Uh, Mantenho que esse ano a gente vai ter um campeão de Fórmula 1 bem meia boca. Vai entrar para a história daquela filazinha assim, foi campeão, mas né, legal. Independente se for o Piastri ou o Norris. Sobre o Hamilton, eu queria falar, na verdade, essa semana eu consegui entender um pouco mais do problema da Ferrari, o tal problema de projeto inicial que a Ferrari tem nesse carro, que eles tentaram arrumar com uma atualização de Um probleminha de suspensão. junta? Fala, Eduardo. Um probleminha de junta? É, Junta a equipe quase toda isso. joga fora? Junta e joga fora, é quase isso. Que na verdade a Ferrari ela tentou fazer para melhorar a dirigibilidade do carro, ela tentou fazer uma mudança na suspensão traseira e ela moveu o piloto mais para trás, o cockpit, que é uma coisa que o Hamilton pedia há muitos anos na Mercedes, e aí quando antes dele chegar, a Ferrari já foi pensando nisso, porque a Red Bull é assim. Só que para mover para trás, ela teve que compactar a parte de suspensão e câmbio, e onde dá para montar essa suspensão. E aí o que se diz agora, apesar de que a Ferrari não vai admitir, é que o componente em si ele sofre fadiga. E aí, se eles usam o carro baixo, conforme a corrida avança, esse componente vai fadigando e vai baixando o carro mais ainda. E além disso, vai ficando ruim o comportamento do carro, porque vai ficando muito mole, porque essa suspensão vai ficando fora da especificação. E é por isso que eles têm que ou andar com o carro mais alto ou tirar muito o pé na segunda metade da corrida, porque senão o carro começa a raspar e fica, além de inguiável, corre o risco de ser desclassificado pelo arrasto da prancha inferior, né, que indica se o carro está andando na altura regulamentar. Então é um problema de projeto que eles não conseguem, eles não têm espaço nesse carro para trabalhar e eles não conseguiram reforçar o suficiente ainda para a suspensão aguentar usando uma altura e uma dureza, né? Porque aquilo, se tu regula a suspensão bem dura, ela sofre mais desgaste. Se tu solta um pouco essa regulagem, ela desgasta menos, mas daí tem que usar o carro mais alto, porque senão o carro não segura o peso dele próprio, né? Com os amortecedores. Então eles estão nessa sinuca e isso tem prejudicado tanto o Leclerc quanto o Hamilton. O Leclerc teve que abdicar da briga pelo pódio, ou talvez a vitória na Hungria, simplesmente porque o carro ia começar a bater. E aí ele mudou completamente o ritmo da corrida depois da segunda metade. E por isso perdeu para as duas McLaren. E o Hamilton ainda não conseguiu achar uma prova realmente efetiva desde a corrida da China.
Alguém quer fazer uma parte sobre isso? Xingar a Ah, Ferrari? sim. Não, sim, sim. E ali foi o que ficou a falsa sensação do agora vai que não foi, né? Acabou sendo, digamos assim, um acerto que a Ferrari conseguiu para aquela circunstância, para aquela determinada corrida, sprint, que é uma corrida mais curta, enfim, e a partir daquilo ali, o Hamilton, a gente também não pode dizer que, né, desapareceu, sucumbiu, enfim, nota-se que além disso tem o componente Hamilton, eu digo, com ele mesmo, sabe? Aquela coisa de depois vir entrevista se autodepreciando, ver que é um cara que está totalmente sem confiança no carro, ele não confia no carro. E aí, né, todo, aí vira uma bola de neve, é um combo ladeira abaixo, né? De novo, ficou aquela falsa sensação de que vai, mas não foi, e talvez esse ano não irá. Então é complicado, assim, eu já No confesso que futebol, a gente fala que é quando tem que ter vontade, tem que arrastar a bunda na grama. No caso da né, Ferrari é ruim, o carro quando arrasta a bunda no asfalto não tá funcionando direito. É não que o problema funciona, e aí tu vê que já é um piloto que ele não confia no carro, ele não é nem a questão assim de tipo, o cara não pegou a mão do carro, o cara não sei o que, não, ele não confia no carro. E tá tudo bem. Quem nunca teve um maré aí que não confiava no maré não conseguia andar com a bagaça do maré? Não, óbvio que eu não estou fazendo um comparativo de o erro sacanagem, já mas começa, enfim. o erro já começa em ter comprado uma areia, né? Mas Mas é eu uma coisa que a conheço gente gente que comprou maré. Fala. Uma coisa que tem acontecido, que isso fica evidente, esse erro de acerto, é que a Ferrari tem feito seus pilotos correrem de forma geral, eu vou usar o termo que é o mais equivocado, mas com o freio de mão puxado. Por quê? Em todas as corridas, a última corrida, a corrida que encerra a temporada, essa primeira parte, é claro, os pilotos não conseguem, não podem tirar o melhor do carro. O Leclerc perde um pódio certo. Primeiro, porque os engenheiros não sabem comunicar a situação do carro, não comunicam a situação real do carro aos dois pilotos, e aí cabe também ao Leclerc, porque o Leclerc acaba perdendo por erros da Ferrari, e o Hamilton não consegue avançar e atacar, porque o engenheiro, sem dar muitos detalhes, sem dizer muito, não avisa onde o piloto está, e o piloto não sabe se ele pode tirar ou não pode, e está sempre correndo abaixo do que ele poderia tentar tirar do carro, porque a Ferrari não sabe lidar também com essa situação. Então, eu acho que também fica evidente, obviamente, os problemas da Ferrari nesse quesito, e é algo que tem que ser mudado muito urgentemente. Eu não sei, e eu não acho que o Vasser é o problema. Eu vi algumas pessoas falando que o Frederico Vasser fosse o problema. Eu acredito que não seja o Vasser o problema. Acho que o problema é muito maior, é muito mais embaixo e muito anterior, e que o Vasser pode talvez ser quem conserte esse problema falando de Ferrari, porque não há uma disponibilidade dos engenheiros mais antigos, ao que me parece, de aceitarem mudanças e de aceitar que eles têm que melhorar o trabalho deles, né? E tem um ponto bem que eu acho que né, ponto pacífico que se o Vasser fosse problema, a Ferrari já não teria anunciado renovação com ele, né? E é uma renovação ainda Isso plurianual, faz como muita, eles dizem, né? Eles não falam isso mais quanto tempo de contrato, né? Mas A Ferrari gosta de demitir quando não, isso começa quer a dizer muita ganhar. coisa, porque Tem olhando para o meu problema, o cara começa a resolver os problemas, aí quando começar a ganhar, eles começam a pensar em demitir. Foi assim com o eu não vou, Binotto, foi assim com. Eu esqueci o nome a Riva do Bene, balaqueiro aquele. a Riva Bene, É, o Arrivabene, todo balaqueiro que era o Arrivabene. mas vamos lá. enfim, Essa lógica serve para o time que eu torço também. Eles sabem onde é que está o problema, eles veem o problema, e eles mantêm o problema e mandam embora a solução. Tá. Então, Eu queria não dá para levar. falar, só uma menção honrosa, que eu não dei os meus votos. Eu acho que a gente tem que falar do Lance Stroll, que já deveria ter se aposentado, e para uns outros esportes, porque ele Mas claramente não está aí, afim. mas aí só vai te decepcionar com aquilo que tu tem alguma expectativa. É. E a é, outra é que a gente tem que falar da Red Bull, né? Que é a implosão total da Red Bull, com o capítulo atual sendo a saída do Christian Horner, mas é uma equipe perdida, uma equipe que não consegue achar um norte para evoluir o carro. Pode ter a ver com essa limitação de pacote do carro pelo cockpit ser recuado para conforto do piloto, mas eles não conseguem mexer lá atrás e resolver o comportamento do carro, que a Ferrari tem e a McLaren não tem, que é outro tipo de filosofia. Então.
acho que aí a gente pode botar nesse pacote aí de grandes momentos ruins a Red Bull. E Eu pra acho que gente a não Red ficar Bull falando só de é um coisa. barril Fala, de, Amaral. a Red Bull é um barril de pólvora que foi se construindo politicamente, internamente, para explodir e foi se empurrando com a barriga até chegar ao que chegou. Ela foi Resta perdendo saber até se perder o o Christian Horner território. era o bombeiro e eles mandaram embora o bombeiro, agora vai explodir mais ainda, ou se ele tava botando carvão dentro do incêndio, né? A gente ainda não tem E certeza. eu acho que era meio que ele conseguia ser meio que as duas coisas, né? Botava fogo às vezes, dava de bombeiro. Então, assim, é uma equipe que se desenhava para isso mesmo nesses últimos 4 anos vitoriosa. Eu acho que o, Então, acho que o o problema é Amaral maior. não, o Horner botava a lenha dentro do barril de pólvora e sentava em cima da tampa para não ver se não explodia, era mais ou menos isso. É mais ou menos por aí, né? Jogava um pouco em cada time. Mas tu Pois vê é. que, mas tu vê que derreteu completamente, né? Não tem. Aquela equipe que nas últimas 4 temporadas foi completamente dominante, hoje, não é assim, ó, nem perto disso, né? Mas mesmo na dominância, a crise estava se construindo. É, no passado ele já, tanto que eles caíram no Mundial de Construtores, o Verstappen que fez o negócio funcionar muito mais que qualquer outra coisa. Ah, E tem vamos para uma os coisa que melhores, essa senão a crise gente que a só fica gente não falando de fala. coisa ruim. Essa coisa do Vocês são muito segundo piloto nunca corneteiro. acertar já era um sinal de crise. É, vocês são muito corneteiros. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Picks. Os melhores, então vamos botar dois melhores aí da temporada até aqui para vocês. Acho que tem que falar a McLaren, né? Temos que dizer a McLaren, a toda Ah, poderosa, acertou tudo na parte dela, não tá sendo coadjuvante que nem ano passado, como time, tá tendo estratégias e comportamentos de time que ganha e fizeram um carro incrível também. e parou um pouco com algo que a gente criticava muito ano passado, que era a questão da vacilação na tomada de decisões, assim. Isso eu acho que. Medo de ser feliz. Hã? O medo de ser feliz. Exato, eu acho que isso foi uma coisa que acho que a gente já pode dizer que ficou em 2024, que foi algo que durante um bom tempo a gente batia nessa tecla, pô, a McLaren precisa escolher um dos dois pilotos para tentar ameaçar o Verstappen de alguma forma. E, enfim, acabou não acontecendo. Então, para esse ano, nota-se que não há essa vacilação. Tem essa questão ainda de deixar os pilotos disputarem entre eles, ainda que o Norris, né, vacile bastante, erre muito, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas é uma equipe que tu vê que se não voltou aos tempos áureos, e aí o tempo, defina tempo áureo como quiser, eu falo tempo áureo da gente que nasceu nos anos 80, que enfim, tem outro recorte da categoria. A Fórmula 1 hoje, a Fórmula 1, a McLaren, no caso, voltou a se portar como uma equipe campeã e uma equipe grande como ela é, sabe? Equipe vencedora de corrida que está ali para ganhar campeonato, sabe? Diferente, né, do ano passado. Então, acho que, né, acho que é essa primeira perna de campeonato, acho que é o grande destaque, assim, disparado. Amaral. E já emenda com a Oscar, teu melhor, com uma tua sugestão de melhor. acho que McLaren, tudo bem, mas Oscar Piastri, eu acho que tem que se valorizar muito um piloto que, mesmo com as suas limitações, muita gente falando das limitações, falando que o companheiro é melhor, mostrando, e o companheiro sendo realmente mais rápido muitas vezes, é um piloto que é o líder do campeonato, que domina, que entende o carro, que entende o momento, e como ele deve guiar, que sabe, aproveitar o momento que ele tem para ser campeão. Ele talvez não vá ter de novo essa chance. Pode ser a única chance dele. E ele está utilizando ela para ser campeão, para ser um campeão muito jovem. Então, o Eu Oscar Piastri, falo. o Verstappen, obviamente, porque consegue tirar bons resultados com o seu carro, mesmo com todos os problemas que o carro claramente é cada vez mais inguiável. Então, acho que a gente tem aí sim o Verstappen ainda guiando de uma forma dos três espetaculares, os três fora de série. Ele é com certeza o único que está nesse momento guiando no mesmo nível que a gente espera dele. Os outros estão um pouco abaixo, podem se recuperar, mas nesse momento estão um pouco abaixo. E o Verstappen vem vindo muito bem, infelizmente, para mim que torço contra. E o George Russell, acho que o Russell continua consistente dentro daquilo que ele consegue oferecer hoje com uma Mercedes ainda cambaleante dentro da sua entrega. O carro é um pouco difícil de entender
para que lado vai, mas ainda assim o Russell consegue otimizar bem os seus resultados e claro, a McLaren é o grande destaque, já que é uma equipe que consegue se recuperar e voltar para um protagonismo que ela não tem desde o início dos anos 2000. Tá? A partir da década do Fim dos anos 2010. 90, né? Com Mika Hakkinen já tem ali Mas que aí em 2007 bicampeonato. disputou título com 2007, 2008, Sim. chegou a disputar mais um título, ainda tinha algum protagonismo, mas ela tinha caído por uma Série B. Vamos lembrar da McLaren Honda que o Alonso pilotou, o que foi aquele carro, né? Se tivesse Série B na Fórmula 1, eles tinham caído. Teve vários percalços aí nessa trajetória McLaren. Bom, eu vou fazer uma menção honrosa, contrapondo um argumento do Flávio Bandeira. Uma menção honrosa, eu não acho que ele está entre os melhores, mas o Fernando Alonso merece uma Então, ó, menção honrosa, porque tá guiando um trator da Aston Martin e agora que deu uma melhoradinha, ele foi o melhor em 2 corridas, pelo menos. Né? Então, nesse sentido, eu acho que ele merece uma menção honrosa. Mas eu quero que, na verdade, eu já vou meio que cutucar um voto, porque a gente tem que falar do Gabriel Bortoleto e também do companheiro de Verdade. equipe dele, o Nico Hülkenberg, porque os dois pilotos, eu até acho, a Sauber deu um salto de qualidade, mas que dupla, eu acho que o Hülkenberg e o Bortoleto são a melhor dupla de pilotos da temporada, disparado, não tem nenhuma dupla equilibrada e que trabalhe junta tão bem nessa Ah, no, temporada. sen- no sentido, desculpa eu me atravessar, Bernardo, acho que assim, Não, ó, no era pra tu sentido. falar mesmo. Não, mas assim, ó, no sentido de time, de equipe, dos dois caras trabalharem junto, visando um propósito que é gerar resultado, eu concordo muito contigo, assim. E que evolução do Bortoleto, eu vou usar a palavra evolução e até não sei se seria essa a mais adequada, mas o quanto ele cresceu daquele início de temporada em que começou-se a levantar algum zoom, zoom, zoom sobre a qualidade do Bortoleto para o que ele, né, terminou essa primeira metade. Foi uma diferença assim, ó, da água para o vinho, assim, sabe? E a tendência é ele seguir essa ascendência dele dentro da categoria, assim. Então eu acho que sim, hoje para mim a melhor dupla e digo assim, ó, em todos os sentidos, assim, acho que até fora do cockpit, né? Pelo menos para mim me chama muita atenção a maneira como eles se entendem bem, sabe? E a gente sabe como a Fórmula 1 tem essa questão da rivalidade, o quanto isso é alimentado, o quanto isso também é importante para as equipes, para os pilotos, de ter ali o seu primeiro rival ou primeiro grande adversário, seu companheiro de equipe, mas não, tu vê que ali há uma unidade, eles trabalham juntos o tempo inteiro, assim. E sorte do Bortoleto, né? A gente brinca aqui que o Huckenberg é o terror do INSS e tal, mas eu acho que ele não poderia ter tido companheiro de equipe melhor para esse primeiro ano E, de Fórmula 1. E e que que bom que, né? legal. Oi. Complementa. Não, e que bom que a Sauber, né, ela evoluiu muito em relação a ela mesma, o quão esse carro está entregando aquilo que lá no início do ano a gente não esperava que fosse entregar. Que bom, né? Bom pro Bortoleto. E que legal que foi aquele momento, né, do Huckenberg fazer o primeiro pódio dele em Silverstone. E não só por tudo que representou aquilo, aquelas coisas boas acontecendo na Fórmula 1, com caras legais. E o Bortoleto estava lá no parque fechado, invadiu o parque fechado para receber o companheiro de equipe, sendo que naquele momento o Bortoleto ainda não tinha feito os primeiros pontos dele, mas não tinha feito nada. Não estava não estava sendo um destaque da temporada, não estava no radar ainda da temporada. Mas mesmo assim ele foi lá para cumprimentar o Huckenberg e fazer uma festa juntos. Foi muito legal aquilo. Então eu acho que tem que dar um destaque para essa dupla Não, e para a própria equipe. Fala, Amaral. eu nem vou falar do Bortoleto, Flávio, porque assim, eu Porque eu acho que odeio os brasileiros na Fórmula 1, que é o que sempre me atacavam. o tempo é a melhor coisa do mundo, porque ele faz com que os próprios, esses antipatriotas que estão tão famosos agora no atual momento do nosso país, eles vão se entregando com o tempo. Então, eu acho que sobre o Bortoleto eu não preciso nem comentar nada. Eu acho bacana como o tempo ele vai nos dando razão, né, Bandeira? Eu nunca É, critiquei. exato, assim, eu acho interessante, assim, só o silêncio, mas uma coisa que é interessante de falar, a Sauber, e aí falando desse negócio meio de equipe, de novo, o Bortoleto, eu vou deixar só o tempo falar, porque é bonito ver a mudança de rumo de algumas pessoas, mas a Sauber
evolui, enquanto a Williams decaiu. E eu tô falando pro nível Sauber e Williams, né? A gente esperava que. E aí a gente poderia falar de uma. Em outro menor grau, uma outra decepção é o Sainz, né? Que se esperava que ajudasse a Williams a evoluir nesse novo processo, essa nova Williams, e a gente deu uma Williams chegando ao meio do campeonato, praticamente entregando 2025, e 25, e acabou o ano para eles, né? Pra tu ver É, como o ainda, Amaral é corneteiro, né? Eu puxei os destaques, ele foi lá fazer uma citação especial para Williams para dar mais uma corneteada em alguém. É mais forte do que eu. É. Bom, pessoal, Mas eu não fico cornetando o brasileiro. Eu temos a defendo o brasileiro. quadriculada aí chegando, vou ter que cortar um pouquinho vocês, porque o tempo aqui ficou curto. Só para salientar que a qualquer momento será anunciado o Sérgio Pérez na Cadillac, como o primeiro piloto confirmado, se é que já não está trabalhando lá dentro da fábrica. E aí a outra vaga vai ficar provavelmente entre o Bottas, o Mick Schumacher e o Drogovic. Então vamos ver como é que vai ser essa briga aí por uma posição de piloto titular da Fórmula 1 na nova equipe Cadillac, que é a equipe Andretti. Ninguém pode ficar sabendo que era Andretti, tá? Vocês não contem. é, Mas é isso. Ficamos Torcendo por pelo aqui. Drogovic, apesar de saber que teríamos torcida contra aqui nesse meio. Não preciso nem Não, revelar jamais quem. teremos. Aqui a gente só apoia e vê o que que é melhor para o esporte no Brasil. Mas é isso, galera. Obrigado aí pelas análises de vocês, pelas cornetinhas, sempre afiadíssimas. E semana que vem a gente volta para mais 300 por hora, já perto do retorno das férias da Fórmula 1 e perto do retorno das férias idílicas do Gutierrez Sanches, onde quer que ele esteja. Abraço! valeu, gurizada. Abraço.